Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia. Hoje nós vamos começar mais uma mocidade, domingo. Já estava com saudade da mocidade. Agora 10:01, vamos fazer nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, imaginando suas luzes de amor que nos... Só um segundinho, arrumar a tela aqui. O EDEC hoje às 8:30 já colocou a atividade para as crianças e agora às 10 horas a gente começa a mocidade. Hoje o nosso tema é infância e adolescência, importantes etapas da reencarnação. Diria que a infância, principalmente a infância, é um dos momentos mais importantes da reencarnação do indivíduo. Então aqui, deixa eu arrumar os slides. A infância e a adolescência, importantes etapas da reencarnação. Mas primeiro vamos falar o que é infância. A infância vem do latim infantia, in negação, fantia falar, aquele que não tem voz. E nós vemos que durante a trajetória do conceito de infância e de criança, vieram tendo modificações. Porque essa palavra infância não é o que nós hoje temos por infância, por criança. Adolescência, do latim adolescere, se desenvolve crescente, aquele que cresce. Adulto seria o crescido. Adolescente é aquele que cresce, aquele que está em desenvolvimento. Bom, a infância, como eu falei, teve grandes modificações, né? Os gregos, os romanos, na Idade Média, os espíritos encarnados na Terra, devido ao seu baixo desenvolvimento moral e espiritual, eram algozes dos espíritos recém-encarnados. Eu digo algozes porque eles não sabiam muito bem, como espíritos ainda em desenvolvimento, espíritos ainda com uma moral e uma base espiritual muito baixa, eles não sabiam direito ainda como gerir toda essa estrutura de vida, né, na Terra. E os espíritos não tinham noção da importância da infância para a construção do indivíduo. Isso começa a mudar na Renascença, né, no período do século XIV ao XVI, que é onde surge um novo formato, né, de ser humano. Uma nova concepção do homem na sociedade mudou a forma de encarar a infância. Nesse momento nós começamos a modificar a forma de ver a criança no mundo. E aí, com o iluminismo, surge a primeira concepção real de criança e suas singularidades. Até o século XVII, a ciência desconhecia a infância. E a partir do iluminismo, tudo começa a se esclarecer, inúmeras pesquisas científicas e filosóficas e um novo conceito de ser humano e principalmente de infância se estabelece. Antes não existia espaço para a criança na sociedade. Antes disso, a criança era vista como um pequeno adulto, né? E é até engraçado, hoje em dia, tudo que a gente faz, em primeiro lugar está a criança, em primeiro lugar está a gente dá muita importância para esse momento, a gente cuida muito da criança. Mas antigamente, né, antes do iluminismo, do renascimento, as crianças eram sempre as últimas, né? A gente diz que em um momento de conflito, a primeira a ser destruída era a criança. Para vocês terem uma noção, nos banhos que ocorriam muito espaçadamente durante a Idade Média, a criança era a última a tomar banho na família. Primeiro tomavam banho os homens, depois as mulheres, tudo na mesma água. E por último, a criança. Então, assim, a criança era vista como a última na família e era um mini adulto, ela não tinha um psicológico, uma formação psicológica diferente. Para eles era tudo a mesma coisa e isso era muito complicado para a formação do indivíduo. Então, no século XIX e XX, são criados os primeiros estatutos da criança e a concepção de adolescência.
Atualmente a criança ocupa um lugar de destaque na sociedade. Olha a diferença. Antigamente ela não tinha destaque nenhum, ela era a última em tudo. Agora a criança tem um papel em destaque na sociedade, apesar das grandes falhas sociais que nós ainda temos. E aí vemos uma grande movimentação na área do cuidado infantil, com Jean Piaget, com Vygotsky, que mostraram um estudo sobre a infância. Agora, vista com grande importância, mudaram a educação e a didática da sociedade. E aqui eu separei a frase de Pestalozzi, né, que era mestre e amigo de Kardec, e a natureza melhor da criança deve ser encorajada o mais cedo possível a combater a força prepotente do instinto animal. Pestalozzi, com essa frase, que é voltada, ele não poderia não saber, mas essa frase é voltada para o pensamento espírita da criança e da forma de tratarmos a criança. Nós temos uma educação material, correto? Que é a educação que é para a criança conseguir prover os bens materiais, né? Seria a educação materialista, que não é errada, porque nós estamos no mundo material. Então essa criança tem uma formação para ser um indivíduo que vá ser um prestador de serviço, que vá conseguir construir bens materiais. Mas para a formação integral desse indivíduo, nós também precisamos que ela consiga se desenvolver espiritualmente e moralmente, combatendo as forças prepotentes do instinto animal. Então vamos falar mais sobre isso. Vamos falar quais são as funções importantes da reencarnação. O espírito transita de uma para outra reencarnação. E quando a gente fala de um espírito que transita, nós estamos falando dos espíritos errantes, espíritos desencarnados que ainda necessitam reencarnar, enquanto aguardam no plano espiritual uma nova encarnação, encontram-se na erraticidade. É desses espíritos, de nós, quando desencarnados, somos espíritos errantes, que nós estamos falando. Esses espíritos passam por muitas transições. Transita da vida espiritual para a corporal e também transitará da infância para a adolescência e assim sucessivamente, né? Nós somos espíritos em movimento, em construção, porque nós não ficamos estagnados. A vida não nos deixa estagnar, porque até o nosso corpo físico, material, ocorrem mudanças que não vão deixar com que o nosso espírito fique completamente estagnado. O espírito vem de duas grandes mudanças. O processo reencarnatório é complicado e nós não vamos focar nesse assunto hoje, né? Não vamos falar sobre o processo de reencarnação, vamos falar sobre a infância, mas para que ocorra a infância, primeiramente o espírito passa por uma redução, né? Quando ele está de espírito errante, processo reencarnatório, e ele passa por uma redução, que é a constrição do seu corpo perispiritual para se ajustar ao novo corpo em formação no ventre materno. Nós, como espíritos encarnados, temos medo, muitas vezes, do desencarne, né? Principalmente quem não é espírito, da morte. Só que o encarne, né? O reencarne, ele é muito mais demorado e mais difícil, muitas vezes mais penoso do que o desencarne. O desencarne acontece de uma forma, eu diria assim, mais rápida do que o processo todo reencarnatório. Então o espírito já vem para a vida corpórea depois de diversos momentos e dificuldades nessa transição. E após isso vem o parto, onde toda a situação de conforto oferecida pelo útero tem um fim com o nascimento. Aquele momento do parto em si, o se deparar com a vida material, ter que respirar, ou ter que agora comer e sentir as aflições que esse espírito já tinha passado um tempo sem sentir, é uma mudança importante para o espírito e faz parte dessa evolução, dessas transições necessárias para a evolução espiritual. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 382, temos aqui: durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos seus órgãos limpou. Imperfeições essas, nós estamos falando de um indivíduo ser
não ter todas as habilidades motoras ainda sobre o seu próprio comando, né? Não, a espiritualidade não responde, não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. A fase da infância constitui-se num período de descanso e de oportunidade importante para o espírito. Aqui nós já vemos quanto é importante a infância, que durante muitas etapas e muitos períodos da humanidade foi vista como um momento qualquer. Ele passa por um descanso porque, antes de reencarnar, como nós falamos, o espírito passa por conflitos significativos. Na verdade, tanto os problemas estruturais dessa encarnação que ele vai enfrentar, os pais, o convívio com espíritos talvez que ele não tenha uma boa trajetória, mas que ele vai vir para tentar resolver, tudo isso causa conflitos desse espírito. E ali, na infância, naquele momento em que ele estará ali para ser acolhido, é um momento de descanso. O esquecimento pelo qual passa por conta da densidade material ao reencarnar, traz o espírito um refresco, consciência depois da crise intensa de conflito por os quais passou. A criança deve poder brincar, divertir-se, viver e reviver momentos lúdicos para que possa ter saúde mental, emocional e, consequentemente, um bem-estar físico, né? E aí nós vemos leis que surgiram na humanidade, logicamente com a evolução espiritual e a evolução moral, nós necessitamos dessas leis que agora trazem esses pontos importantes que nós sabemos que devem ocorrer durante a infância de uma criança, que infelizmente não são para todas as crianças. Nós sabemos, nós estamos falando de um mundo perfeito, né? Porque na nossa atual conjuntura espiritual, de espíritos de terceira ordem, infelizmente não é isso que ocorre para muitas crianças no nosso planeta Terra. Então, o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corpórea, à infância, na questão 383, ele fala, Kardec pergunta, qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aí nós vemos a grande importância do papel dos pais e até mesmo da sociedade em educar esse indivíduo que acaba de nascer. E aí nós vemos um item que é muito importante nessa vinda da criança, porque a criança não é uma tábua rasa, né? A criança ela já vem com uma base anterior, tendências camufladas que futuramente aflorarão com maior ou menor intensidade. Na questão 385, Kardec pergunta: que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Aqui Kardec pergunta sobre a adolescência, porque nós vemos a criança, um indivíduo dócil, amoroso, e que de repente, durante o período da adolescência e pré-adolescência, começa a modificar, talvez ficar mais agressivo, mais impetuoso, e os espíritos respondem: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irrisados de matizes que a primeira infância manteve oculto. Por isso as mudanças
drásticas que muitas vezes ocorrem na personalidade dessas crianças. E aí nós vemos a importância da educação nessa infância, a importância dos estímulos dos pais, da sociedade, dessa família, né, que é a pequena família e a grande família, que é a família humana, que muitas vezes nós esquecemos que somos todos irmãos e que, apesar do peso maior de uma educação estar nos pais, nós como irmãos também temos que ajudar nessa estruturação da infância dos que convivem com a gente. E aí nós vemos um ponto importante: a criança desperta o cuidado dos pais. Na mesma questão, na 385, os espíritos continuam. Não foi, todavia, por ela somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Estamos falando na infância. Foi também e, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao que possa, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicarem toda a afeição e o cercam dos mais minuciosos cuidados. Quando nós falamos da criança ser um indivíduo talvez agressivo aos pais, algo que causaria um choque, Deus é tão perfeito que toda a estrutura que envolve a criança, desde a delicadeza, do choro, daquele cheirinho que ele proporciona à mãe, que já é um atrativo instintivo para que a mãe ame, os hormônios que o parto traz para a mãe, são para que esse espírito reencarnado no local certo, porque não ocorre erros, que ele receba aquele amor que talvez ele não receberia se aqueles pais soubessem quem é aquele espírito. Um assassino de uma vida anterior, um grande inimigo, alguém com o qual você tem uma desavença tão grande que seria difícil conseguir conviver com ele. A bondade de Deus é tamanha, a inteligência universal é tão grande que toda essa vidinha que está nascendo já vem estruturada para que seja aceita da melhor forma possível por seus pais. Infelizmente, muitas vezes, apesar de toda essa estrutura, os pais ainda sentem, devido ao tamanho problema espiritual que pode ter naquela família, algo com aquela criança. Mas a estrutura material colocada faz com que aqueles pais, de uma certa forma, consigam conviver e, principalmente, amar aquele indivíduo. O espírito possui maior plasticidade na infância, principalmente na primeira infância. A criança tem uma plasticidade maior do que um indivíduo adulto já formado, já firmado em suas convicções e em sua moral. Nós dizemos que as crianças, o cérebro da criança tem plasticidade imensa, é a maior plasticidade da vida dele até os 2 anos de idade. Por isso que é tão importante que a criança seja estimulada, que ela aprenda muito até os 2 anos. E muitas vezes na sociedade, durante grande período, não houve esse estímulo voltado para a criança. O cérebro da criança até os 2 anos, ele aprende muita coisa, ele expande, é como se fosse uma espuma que vai sugando todas as informações que lhe são dadas. E assim é o espírito. Ele está ali reencarnando, porque a criança não reencarna de uma vez só na hora do parto. Ele está reencarnando aos poucos. Então, neste momento, existe um espaço muito grande para que a gente consiga colocar nessa criança ideias, moralidade, amor, caridade, coisas que farão com que ela, ao decorrer de seu crescimento, dessas transições que ocorrerão durante a vida, possa modificar os seus atavismos. Nós vamos ver isso. As crianças são mais acessíveis a esses agentes educativos. É muito mais fácil educar uma criança do que educar um adulto. Continuando na questão 385, a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem.
A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar as caracteres e reprimir os seus maus pendores, tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. É uma missão difícil, eu não sou mãe, não tenho filhos, né? Tenho só uma sobrinha. Um grande abraço para Maria Beatriz, que deve estar assistindo a titia está com saudade, porque é muito importante a fase da infância. Nós todos estamos num momento do universo em que nós temos que focar na educação dessas crianças, principalmente porque, como vimos, né, na fala dos espíritos para Kardec, é um momento em que elas estão mais acessíveis a aconselhamentos, é um momento em que o espírito está aberto para aprender a moral que Jesus tenta nos ensinar. Jesus ensina, nós é que não conseguimos aprender direito. É um momento muito importante e é uma missão sagrada, a de pai e de mãe, porque eles serão cobrados pelo que fizeram com aquele espírito que reencarnou nos braços dele, né, no regaço da mãe, que ela aprenda com toda essa estrutura formada para receber esse espírito. Na adolescência, o que estava oculto aflora gradativamente. Esses atavismos confrontam as boas influências recebidas durante toda a infância na Terra. Nós somos espíritos que trazemos uma bagagem muito grande, né? São esses atavismos, é o homem velho que quer porque quer continuar fazendo a mesma coisa. Nós temos isso, muitas vezes as nossas atitudes nos mostram que nós muitas vezes fazemos coisas mas por que eu fiz isso? Em algum momento esse meu eu que ainda está vivo, que tenta fazer alguma coisa, mesmo que por muitos momentos eu saiba que isso é errado. A gente sabe que isso é errado porque nós aprendemos, mas deixar de fazer ainda é difícil porque esses atavismos são fortes. E de reencarnação em reencarnação, nós vamos tentando bloquear um pouco desse instinto anterior, desse atavismo, desse espírito que ainda tenta dominar os momentos da nossa vida, que somos nós mesmos. Então aqui eu coloquei para que nós tenhamos uma ideia, que nós, durante a infância, nós temos uma bagagem, porém ela ainda não está colocada por inteiro, né? E por não estar colocada por inteiro, existem espaços que podem ser preenchidos. Não significa que nós vamos conseguir em uma reencarnação mudar um espírito por completo, mas nós temos a chance de poder preencher essas lacunas com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, com muita instrução, porque não há nada melhor para o espírito do que a instrução, do que aprender a aprender, não é verdade? O espírito ele tem que se instruir e aprender o quanto essa instrução é importante, porque só a inteligência material não faz diferença, né? Ela pode muitas vezes atrapalhar, mas a inteligência, a intelectualidade junto com a moralidade, com certeza vai mudar a estrutura moral desse espírito, né? Então, durante a infância conseguimos preencher as lacunas, para que na adolescência o espírito consiga barrar parte de seus atavismos. Aqui eu coloquei como exemplo, a criança quando é pequenininha, ela ainda começa o seu processo de reencarne. E nós vamos preenchendo essas lacunas. E conforme o passar do tempo, as lacunas vão ficando menores. Mas quando a gente chega no final dessa estrutura de reencarne, né, que se dá na adolescência, nós vemos que o atavismo desse espírito não conseguiu se completar, porque nós colocamos novas informações para esse indivíduo que está reencarnando. Aí na questão 385 continua, é que o espírito na adolescência
retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. É durante a adolescência que esse espírito, porque o seu corpo está formado, né? A criança nasce, o corpinho vai se formando, e conforme o corpo vai se formando, os hormônios vão aparecendo, esse espírito vai reencarnando por completo. E daí a importância real de, durante a primeira infância, durante a infância, nós instruirmos esse indivíduo. Porque na adolescência, com o corpo formado, com os hormônios se aflorando, né, na puberdade, o espírito vem com tudo. E a partir daquele momento, nós temos o espírito que apareceu. Nossa, mas o meu filho está revoltado, o meu filho está com questões que nunca teve. Isso ocorre porque agora você está conversando com o seu filho de verdade, com o espírito ali reencarnado. E basta que você, durante todo o período da infância, tenha colocado novos sentimentos nesse irmão reencarnado, para que ele possa, durante a adolescência, ter uma maior facilidade em aceitar as coisas como elas são. Então, nós vemos que a infância e a adolescência são importantes etapas da reencarnação. Resumidamente, a infância é o período de oportunidades, porque podem receber as orientações necessárias para condicionarem-se a hábitos positivos no bem que se oporam aos atavismos negativos que revivera nele quando ele adentrar a fase adulta. Depois que determinadas características do indivíduo estiverem cristalizadas, modificar esse indivíduo é muito difícil, né? Então, a infância é o momento em que nós conseguimos acessar esse indivíduo sem que ele esteja bloqueado, sem que ele esteja com a carcaça daquele espírito antigo, milenar, que vem durante muitas vidas cometendo os mesmos erros. Nós temos alguns exemplos, até mesmo de indivíduos que têm uma construção cerebral tratada como psicopatia, que alguns psicopatas, apesar de terem fisicamente as características da psicopatia, em determinados momentos eles não colocam isso para fora. Podem ser tidos como pessoas normais. Por quê? Porque durante a primeira infância eles receberam tanto amor, receberam tanto carinho, que eles conseguiram barrar determinadas características do seu próprio corpo físico. Eles conseguiram bloquear esses atavismos que até moldaram o seu corpo, o seu cérebro, devido ao imenso estímulo amoroso, né? Pestalozzi é conhecido pela pedagogia do amor, porque o amor efetivamente ensina. Pestalozzi e Kardec, que construíram, né, isso que estamos vendo, de um lado a pedagogia, do outro a doutrina espírita, nos mostram que o que muda um indivíduo de verdade é o amor. E aqui a adolescência. A adolescência é importante também e, assim como a infância, merece muita atenção dos educadores. Quando nós falamos que a infância é um momento importante, nós não estamos deixando de lado a adolescência, porque nada está perdido nunca. Até o último dia da nossa existência, nada está perdido, né? Nunca. Nós somos espíritos imortais, Deus nos cria para que nós sigamos a evolução. Então nada vai parar essa evolução. Mas para que ela seja mais rápida, o amor e a instrução são efetivamente necessários durante todo o percurso da nossa vida. E o espírito volta aos poucos a sentir os efeitos das suas pessoas. A adolescência é importante também, e assim como na infância, merece muita atenção dos educadores, pois é o período em que as forças atávicas começam a ficar mais intensas e o espírito volta aos poucos a sentir os efeitos de suas personalidades passadas, né? Não estamos falando apenas de uma personalidade. Eu mesma devo ter sido Manuela, Joana, João, Pedro, toda essa bagagem que existe em mim durante a infância
esteve mais amenizada, né? Devido às minhas não possibilidades físicas, à construção do meu corpo físico e do meu espírito ainda encarnando. Então, na adolescência, esses todos vêm à tona. E eles vindo à tona, a minha personalidade real se estabelece. E esse é um momento muito importante, a qual os pais, a sociedade, todos nós, como os filhos de Deus e irmão de todos os espíritos aqui encarnados, devemos ter muita força de vontade para ajudar esses irmãos. E aí nós vamos falar dos estímulos de condicionamento para o bem. O bem deve ser estimulado para que os nossos condicionamentos mudem. E aí falar do EDEC, né, que é o Estudo de Doutrina Espírita para as Crianças. O EDEC é um trabalho oferecido pela Casa Espírita com o objetivo de oferecer às crianças estímulos positivos para que haja o condicionamento de hábitos importantes nelas. Esse estímulo de condicionamento para o bem vem cuidadosamente pensado para que iniciem um exercício que, repetido ao longo da semana em casa, com a ação dos pais, pode estabelecer um hábito no bem, que será útil quando as forças atávicas surgirem mais intensamente com a aproximação da fase adulta. Nós vemos a importância desses estímulos de condicionamento para o bem. O EDEC, que é o Estudo da Doutrina Espírita para as Crianças, que nós temos no Diógenes, é um exemplo desse estímulo. Lá as crianças podem entrar a partir dos 3 anos de idade, porque é nessa infância que elas conseguirão sugar grande parte do conhecimento espiritual, moral e amoroso que futuramente vão ajudar elas nesse processo atávico que ocorre enquanto o indivíduo vai crescendo. Muitas vezes, até mesmo algumas religiões ou alguns indivíduos acham, é porque é criança, não precisa falar disso com ela. Porque depois, com 7, 8 anos, aí entra num estudo religioso. Mas com 7, 8 anos, o indivíduo está praticamente formado com estrutura do espírito reencarnante. Então, existe uma importância muito grande de, desde pequenos, assim como nós alimentamos essas crianças, assim como nós empenhamos tanto para que ela tenha bens materiais, vamos nos empenhar também para que ela tenha os bens morais, os bens que Jesus tem nos passado. E é isso que o EDEC faz. E ali falando, durante as aulas do EDEC, que são 1 hora durante a semana, aulas que as tias do EDEC, as professoras, toda a estrutura é montada durante a semana, para que durante esse uma hora de aula, a criança aprenda determinadas coisas que serão reestimuladas durante a semana com os pais, em casa, porque a criança precisa desse estímulo. Uma coisa falada uma vez, talvez não seja incutida na cabecinha da criança, mas se os pais mantiverem isso durante a semana em casa, fazendo exercícios, cantando uma música com as crianças, a criança já vai crescendo com esses outros conceitos dentro dela, né? E aí o importante trabalho do EDEC com essas crianças e nas outras casas espíritas, determinadas evangelizações, cada religião, cada estrutura tem sua forma de instruir suas crianças. Mas aqui nós estamos falando da real importância de uma instrução efetiva e amorosa para com essas crianças, que a família também deve, em casa, recolocar e refazer e reestruturar tudo para que a criança aprenda a moralidade do Cristo. E nós depois temos um momento que começa a ser mais difícil, né? A primeira infância, a infância, a criança ainda é mais dócil, mas aí nós vamos chegando na pré-adolescência e na adolescência. E nós devemos continuar e até intensificar esses estímulos de condicionamento para o bem. Na adolescência, o ser revive os conflitos.
determinados conflitos, dos quais durante a infância ele não se lembrava mais, ou até mesmo aquilo não estava, para que ele até tivesse aquele momento de descanso, esses conflitos não estavam na mente dele. Mas a partir de agora, esses conflitos vão vir e vão vir com tudo. Ele tem seu corpo amadurecendo e, portanto, as forças atávicas se manifestam muito mais intensamente. Assim, ao mesmo tempo, o espírito tem a ação das forças atávicas e os ensinamentos que recebeu da família, da escola, da religião que cultua. Uma vez, não sei se foi na mocidade ou na pré-mocidade, foi feito um exercício com as crianças em que existia uma corda e de um lado havia uma força e do outro havia outra força. Uma força vai vencer a outra, mas elas são forças opostas. Então seria o atavismo e a força de vontade do espírito reencarnado em colocar em prática o que tem aprendido moral e espiritualmente. Então esse é um embate que vai ocorrer durante toda a nossa vida. E quanto mais nós nos instruímos, mais força nós teremos para que a vontade atual ganhe do atavismo passado. Quanto mais intenso tiver sido os estímulos que recebeu de bons hábitos, maior será o equilíbrio na balança para que o espírito possa agir, seguindo uma influência ou outra. O espírito ele vai seguir determinadas influências, ou de seu atavismo, ou as influências da vida atual. Se nós pegarmos um indivíduo extremamente difícil, que já tem determinados problemas morais, espirituais, e nós não colocarmos nada de bom nele, quais chances ele tem de nessa vida progredir ainda mais? O progresso existe, ele é efetivo para todos nós, mas ele pode ser mais rápido ou mais lento. Por isso nós dizemos que para os espíritas não pode existir falta de vontade, porque é essa vontade de melhorar e de fazer o bem que faz a diferença tanto na nossa evolução quanto na evolução dos nossos irmãos. E nós temos que nos focar na nossa mudança e na mudança dos que estão próximos a nós também, porque quando nós melhoramos a nossa família. Quando a nossa família melhora, ela melhora também a sociedade que está à sua volta, e sociedades melhores melhoram toda a nossa irmandade da Terra, e assim por diante. Então, quando eu me melhoro, eu melhoro também o universo, porque estou integrada a ele. E aí agora nós vamos ver a nossa mocidade espírita. Tivemos o EDEC na infância e depois a pré-mocidade e a mocidade espírita, que ajudam nesses estímulos de condicionamento para o bem. Os estímulos da mocidade não geram apenas estímulos de um hábito, mas promove a reflexões raciocinadas que farão o ser repensar suas atitudes, movidas pelo atavismo. Na mocidade espírita, o jovem é estimulado ao raciocínio antes da ação. Assim ele pode se deter antes de agir sobre o efeito atávico e cometer os mesmos erros de vidas passadas. Quando nós pensamos antes de agir, nós estamos tendo essa vontade imensa de bloquear determinados atavismos. Porque no mundo em que nós estamos, como espíritos de terceira ordem, nós não estamos livres da raiva, nós não estamos livres de determinados sentimentos que possam prejudicar o outro ou a nós. Mas nós temos a oportunidade de, mesmo sentindo, fazer diferente. Nós temos essa oportunidade de fazer diferente. Então, numa vida, enquanto em determinada discussão eu senti vontade de fazer algo para alguém que não vai fazer bem para essa pessoa, eu sei, devido ao que eu aprendi na infância e na adolescência, que esses estímulos devem ser bloqueados, porque não estão corretos. Então, está começando a mudança dos indivíduos. Nós vemos
que ao passar da nossa trajetória pelo planeta Terra, nós mudamos muito. Nós ouvimos muitas vezes, o mundo nunca esteve tão difícil quanto está. Mentira! O mundo já esteve muito pior do que está. A nossa forma de tratar as crianças e os adolescentes ainda não é a melhor forma, ainda não é exemplo. Porém, perto do que ocorria há muitos anos atrás, há séculos atrás, nós evoluímos. Nós estamos tentando. Nós sabemos o que é certo de alguma forma e apesar disso ainda não ser instintivo nosso, por sabermos o que é certo, nós vamos fazer o que é certo. Não é verdade? Cada espírito está em uma etapa e nós estamos todos juntos aqui para ajudarmos uns aos outros. E aí temos mais uma coisa que é muito importante durante a adolescência, que é que muitas vezes os jovens que vinham de toda uma evangelização infantil, de um estudo com as crianças, durante a adolescência, começam a achar que isso não é interessante, Assuntos religiosos costumam a ser ridicularizados pelos mais jovens. E nesse caso, quando a doutrina oferece um viés científico e filosófico, há um desafio à sua dimensão crítica. A ideia da doutrina espírita é criar indivíduos críticos, indivíduos integrais, completos, e críticos, principalmente críticos. Nós devemos criticar para aprender o porquê. Nós devemos ser seres que não aceitamos o que nos é dado sem saber o porquê, sem saber como funciona, porque o amor, ele é um sentimento de quem está esclarecido. E nós devemos ser indivíduos críticos para aprendermos efetivamente. A doutrina filosófica de dimensão crítica. Num primeiro momento, ele pode até negar, mas foi plantado a semente da dúvida, que irá lhe trazer momentos de reflexão. A adolescência como um momento difícil, complicado, mas o que foi falado ali e o que foi falado na infância, em algum momento aquilo vai aflorar, seja nessa encarnação ou seja em uma próxima encarnação. O indivíduo, ele está em constante transformação e por isso é tão importante o esclarecimento da palavra de Jesus, que nos mostra que é através do amor que nós vamos modificar esses indivíduos. A violência não modifica ninguém, Ela pode até de momento trazer uma mudança rápida, mas ela não é eficaz, porque só aprende aquele que entende. Quem se modifica momentaneamente devido a uma violência, esse indivíduo não mudou interiormente dele, ele só está com medo. E o medo não ensina ninguém, só o amor que ensina o indivíduo a ser melhor. Porque uma criança que em algum momento obedece uma mãe ou um pai porque tem medo dele, vocês realmente acreditam que essa criança aprendeu alguma coisa? Não. Essa criança não está fazendo mais porque está com medo. A partir do momento que ela não tiver mais medo, ela volta a fazer. E talvez a fazer até pior. Então, o amor, de uma forma pedagógica, estruturada, para que essa criança aprenda, é a forma mais efetiva e eficaz de ensinar um espírito encarnado aqui na Terra. E nós, como sociedade, e aos pais e às mães, tem esse dever para com os irmãos que estão reencarnados na Terra. E aí eu trouxe uma frase de Chico Xavier, que psicografou Emmanuel: cuidemos da criança como quem acenda claridades no futuro. Nós devemos cuidar dessas crianças porque elas são o futuro, Assim como nós fomos cuidados, nós também devemos cuidar. Porque quando nós melhorarmos esses espíritos e a nós mesmos, nós estaremos ajudando na obra de Deus,
que é perfeita e universal. Quando nós pensamos em nossos irmãos, os mais próximos são os que estão encarnados aqui na Terra com a gente, os que estão encarnados na nossa sociedade, no nosso ambiente de convívio, na nossa família. Mas nós somos uma irmandade universal. Deus é o Deus do universo, né? Inteligência suprema de todo esse universo. E olha quanto é importante o nosso próprio melhoramento, a nossa própria forma de melhorar a nós e a quem nós podemos atingir. Porque quando melhoramos essa estrutura, nós estamos melhorando também um pouquinho dessa obra de qual nós fazemos parte, da obra universal, da obra de Deus. Chico falava da importância das crianças, né? Porque quando nós atingimos essas crianças, nós estamos acendendo uma claridade, uma luz para o futuro. Quando nós ensinamos a moral de Jesus para essas crianças, quando nós trazemos instrução, nós estamos efetivamente ajudando na obra do Criador. Nós vamos finalizar agora o nosso estudo, lembrando que a infância é uma das etapas mais importantes do nosso processo reencarnatório e que é nela que nós podemos colocar instrução, amor, carinho. Carinho nunca é demais e a instrução também nunca é demais. E que o amor e que a instrução cresçam de forma homogênea, de forma com que o indivíduo nunca esteja com a balança desregulada. Porque é muito triste quando determinadas sociedades até têm um nível intelectual muito alto, porém tem uma baixa moralidade. Isso traz um desregular muito grande na nossa sociedade. E assim como nós devemos nos melhorar, nós também devemos pensar em ajudar esses irmãos que foram colocados ao nosso lado, e não é à toa, porque nada é à toa na vida, né? Deus é perfeito, sua obra é perfeita e todos nós podemos ajudar na nossa própria evolução e na evolução de nossos irmãos. Assim como os espíritos superiores nos ajudam, nós também devemos, de uma maneira muito mais simples, porque ainda não temos a moral tão avançada, mas da forma que tivermos, como pudermos, nós devemos agir na nossa sociedade, na nossa família, porque todos somos filhos de Deus. Então todas as vidas são importantes, a minha, a sua, de todos os irmãos que Deus nos deu e nos dá a chance, é uma chance. Cada vez que nós pudermos ajudar alguém, nós é que devemos que agradecer, porque a oportunidade de ajudar é muito importante para o nosso crescimento moral e espiritual. Então vamos finalizar o estudo de hoje agradecendo a espiritualidade. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigada pela chance do estudo, obrigada a toda a equipe espiritual que nos ampara, que está aqui, está na casa de todos os irmãos. Obrigada, Senhor Jesus, por essa luz tão linda, que não existe luz mais bonita que a luz do amor, que nos envolve, que nos acolhe, que nos coloca como crianças em seu colo. O colo do Pai é o local onde nós crescemos moralmente. Então vamos, Senhor, nos embasar na luz de Jesus, do Cristo que veio até nós para ensinar que só o amor liberta. Só o amor, o perdão e a vontade de ajudar ao próximo farão com que nós sairemos de momentos difíceis. Cada um está passando por uma aflição diferente. Cada um de nós passa por dificuldades que só nós sabemos. Mas a luz de Jesus está para todos nós. Quando levantarmos nossa mão a Deus, nós seremos erguidos por nossos irmãos e irmãs que estamos aqui do lado, pela espiritualidade que nunca nos desamparou. Senhor Jesus, que nós sejamos um pouco da sua mão de amor para com o próximo. Que nós sejamos, Senhor,
parte do amor que habita na terra e que aos poucos nós consigamos aprender efetivamente o seu amor e a sua benevolência para conosco. Obrigada, espiritualidade. Obrigada, Senhor Jesus. Finalizada mais uma mocidade, mais um estudo, graças a Deus. Obrigada a todos pela presença, um bom domingo e que mesmo nesses momentos de aflição que nós estamos, nós consigamos evoluir. As aflições estão aí para isso, bem-aventurados os aflitos, porque se sabemos que algo está errado, nós já estamos tentando mudar. Que nós tenhamos força de vontade essa semana, que nós tenhamos muita vontade de amar ao próximo, nesse momento que estamos a maioria com nossas famílias, que nós tenhamos uma chance de nos mudar, de nos melhorar, que nós tenhamos todos um domingo abençoado. Então, quem puder, fique em casa, sempre em paz, e que Jesus nos abençoe a todos. Bom domingo.